Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2021 RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, eu sou Lilian Caras e o programa Descobrindo o Paraná veio conhecer a cidade de Cambará. Hoje eu vim conhecer a Fazenda São Francisco, um local mais antigo de Cambará. Aqui se iniciou tudo, né, dona Mônica? Sim, sim. A senhora conta a história desse local lindo, encantador e com uma energia maravilhosa. Obrigada. Meu nome é Mônica Guiar Moreira Gabilini e eu sou bisneta de um dos fundadores de Cambará, Francisco Moreira. Então, a história de Cambará, ela começa junto com a colonização de Jacarezinho, porque os fundadores de Jacarezinho, pelo menos duas das famílias fundadoras, vieram de municípios de Minas e de São Paulo. E era a família Figueiredo e a família Batista. E junto com eles, muitos outros colonizadores, vieram o casal Francisco Moreira e Emília Bueno Moreira, que eles eram sobrinhos do coronel Batista e do coronel Figueiredo. Então, quando eles chegaram no assentamento em Jacarezinho, eles já adquiriram uma gleba de terra aqui, que hoje é o Cambará. Então, tudo fazia parte de Jacarezinho. E aí o casal, em 1900, o casal se instalou aqui, né, com alguns filhos pequenininhos, mas eles foram assim muito corajosos, eram mesmo colonizadores. Veio o casal, acredito que alguns empregados juntos, as crianças, e foram abrindo a mata. E aqui nesse local onde vocês estão é que foi construída a primeira casa do município de Cambará. Essa parede, inclusive, é uma parede histórica, porque a casa inicial era essa. Então, a gente sabe que eles chegaram aqui em 1900, né, abriram toda uma clareira na mata, construíram a sua casa e começaram a colonização de Cambará. Em 1904 é que possivelmente Cambará tenha tido mais pessoas vindo, mais colonizadores, e foi onde inicialmente, realmente começou a colonização. Então, a primeira data de fundação de Cambará é 1904. Professora, o nome da fazenda é São Francisco de Assis, mas não era esse nome antes. Fazenda São Francisco, não, era Fazenda Lambari. Por que Lambari? Porque, na realidade, o Francisco Moreira, que foi um dos fundadores de Cambará, ele veio dessa cidade de Alambari, de Minas Gerais. E ele fundou a cidade, ele deu o nome em homenagem à cidade dele. E aí também do primeiro riozinho, que o rio, inclusive, chama ainda Lambari. Tá? Então, a fazenda inicialmente tinha o nome de Lambari e a cidade de Cambará também. Daí, quando Cambará foi elevada a município na década de 40, o nome foi mudado para Cambará porque é uma madeira nativa que tem bastante na região. E aqui se preserva muitas coisas daquela época ainda? Muitas coisas daquela época, porque, na verdade, a família Moreira tem essa fazenda desde 1900 e nós continuamos todos aqui, né? A fazenda nunca foi vendida, permaneceu na família até então, né? Então, a história é um pouco triste, porque em 1907 nasceu o meu avô, né? Em 1910 o pai dele morreu, Francisco Moreira. Então, deixou uma viúva com órfãos todos muito pequenininhos, né? E aí ela sozinha, praticamente, ela tocou essa fazenda. Mais tarde, o meu avô comprou o que era essa fazenda inicial da família, dos irmãos, e adquiriu mais terras ao redor. Mas, a princípio, eu acho que 50 alqueires de terra que eles adquiriram aqui, né? E tem um poço. Tem um poço muito antigo, que é o poço mais antigo de Cambará, que foi feito naquela época para poder trazer água para a família. Uma das histórias da família, da fazenda, é que havia muitas onças aqui. Isso é fato, né? Jacarezinho, muitas onças, Cambará, muitas onças, porque aqui tudo era mata, muita mata. Essa mata que vocês entraram ali, né, era toda aqui, tanto que os colonizadores tiveram que explorar e tirar a mata para poderem construir suas casas, né?
e construir. E é um território delas, o né, território professora? delas, claro. Então, conta que a minha bisavó estava lavando roupa num desses ribeirõezinhos aqui, né, com uma cestinha com um bebezinho, possivelmente era o meu avô. E aí o marido sempre orientava que ela andasse armada, isso era fato, eles tinham os rifles, né, para se defender dos índios e das onças. Os índios não atacavam, mas mais uma questão de segurança, né, e das onças também. E aí ela escutou um rugido, que tem até o nome certo para o rugido da onça. Quando ela vira, a onça está em cima de um galho para atacar o bebezinho. E aí ela mirou o rifle, atirou e acertou a onça. Diz que nunca mais ela atirou de novo, porque ela nem sabe como ela conseguiu, né? Então, foi mais forte do que ela. Virou uma lenda, o instinto virou uma lenda na família, né? Do instinto materno. E aí temos uma outra lenda que é muito interessante, que os índios habitavam aqui muito antes, né, dos colonizadores chegarem. E contam que existe um índio na mata, o espírito de um índio. Então, volta e meia, as pessoas que são mais sensitivas, elas conseguem enxergar o índio. Só que o índio é do bem, ele é totalmente do bem. Então, ele avisa a família. Ele é um protetor da mata. É um protetor da mata e de quem mora aqui, inclusive, né? E ele avisa a família de possíveis tragédias, possíveis acontecimentos ruins, em forma de tambor. Então, vocês acreditem ou não, toda vez que o índio toca o tambor... Vocês escutam. E a gente escuta e alguma coisa vai acontecer. Então, a gente fica sempre assim... Apreensivo. Né? Tem até uma história de que, numa manhã, o índio teria tocado o tambor a noite toda e uma árvore da mata amanheceu caída sem explicação nenhuma. E meu pai saindo para levar as crianças na escola, pela manhã ele teve que atrasar a viagem dele, né? Não conseguimos chegar no colégio. E aí conta que no momento que meu pai estaria passando pela linha de trem, o trem pegou um carro, possivelmente seria o nosso, né? E a família toda poderia ter sofrido com isso. Então o índio derrubou a árvore para nos proteger. Muitas pessoas que vêm aqui escutam o tambor do índio, possivelmente ele avisando a família, ou avisando pelo menos que ele está ali, né? Nos protegendo, tá? Então, é uma história muito bonita. Minha filha mais nova, sensitiva, ela já teve a oportunidade de encontrar o índio algumas vezes, o relance do índio. E ele fica exatamente na mata por onde vocês passaram, atrás de uma gruta de Nossa Senhora Aparecida que nós temos lá. Então, o índio, ele se misturou com a fazenda, com as histórias. O pessoal da colônia que ia rezar o terço nessa gruta, tinha uma senhora também que era sensitiva. Volta e meia ela via o índio aparecer atrás da grutinha e tal. E tem uma outra lenda na fazenda, conto? Pode. Tá? Que é a história, esse casal que chegou aqui, eles sofreram muito. Porque, na verdade, Cambará não existia. E Jacarezinho era muito distante. Jacarezinho teria uns 15 quilômetros, 20 quilômetros daqui. Mas como eles compraram essa gleba de terra, já não tinha muito mais a ver com a cidade de Jacarezinho, porque eles estavam completamente longe, né? O único meio de transporte que eles tinham era o carro de boi e os cavalos. E conta que uma das crianças, nascidas aqui, inclusive, que o nome foi escondido da família por muitos anos, porque era um tabu na família, ninguém tocava no assunto. Era Maria Rosa. E a garotinha, ela teve uma febre muito alta, e a mãe insistindo muito para que levassem a criança imediatamente para Jacarezinho, porque tinha um bom médico lá, tinha recursos, a família deles, inclusive, estava em Jacarezinho, né? Tios e padrinhos e tal, mas ele achava que não, né? O homem mais prático, não, vamos. Mas assim, quando eles resolveram tirar a menininha da fazenda, a febre estava muito alta, os dois, e chovia muito, e aí eles acharam que não valia mais a pena ir no carroção de boi, né? Porque não daria tempo. Aí o marido subiu no cavalo, a esposa no outro. Eles colocaram a menina envolta num manto e foram embora para Jacarezinho a cavalo. E conto que a menina morreu no caminho. E ela estaria enterrada na mata. E a criança assombra a fazenda e a casa. Então a gente escuta choro, escuta risadinha, as bonecas mudam de lugar num dos quartos. Volta e meia a gente vê a casinha de boneca com o rostinho de um vulto de uma criança, fotos da família que a gente está tirando, aparece o vulto de uma menininha atrás nas fotos, sabe? Mas a gente demorou para saber dessa história, porque foi um segredo abafado na época. Inclusive, houve um motivo de briga do casal, porque a esposa não
perdoou o marido. Há pouco tempo essa história veio à tona e aí que a gente descobriu, né, o porquê. E a gente está fazendo um trabalho muito bom para a menininha descansar. E ela fica na mata. Então, uma criança sensitiva esteve aqui e sentiu uma menina chamando. Daí ela olhou atrás e falou, venha, venha, que aqui é muito mais bonito. Quando ela se deu conta, era uma menininha vestida com as roupinhas do começo de 1900 e tal. Então, ela está aqui. Ela sempre se manifesta de alguma forma. Brinquedos que mudam de lugar, bicicletinha que anda ao redor da casa à noite e tal. Então, a nossa geração de criança já convive com a Maria Rosa, faz orações para ela, sabe? Então, E tem uma outra figura, que é um pouco mais assustadora, que é uma senhora sem rosto, porque ela não tem rosto mesmo, né? Meus antepassados que viveram aqui, ou vinham passar pelo menos as férias aqui, eles encontravam à noite, nas estradas da fazenda, um trole. Trole, vocês conhecem um trole, né? É uma carroça com 4 rodinhas. E tem um barulho bem... Ela anda lentamente, um barulho... E que, olhando essa figura, era uma figura sem rosto e que ela chorava muito, como se ela estivesse procurando alguém que ela teria perdido. Então, nós fizemos alguns contatos com o centro espírita que vieram aqui e puderam detectar que essa senhora era alguém que tinha perdido marido e filho nessa época da colonização. Então, ela tinha uma rixa com a família Moreira, ela culpava a família Moreira pela morte dos dois. E que ela, sempre em ocasiões de tristeza, também ela está presente, sabe? Assim, ela é uma figura negativa na casa. Então, as pessoas veem, é uma mulher vestida de cinza, que ela tem um chale, e ela anda por aí cobrando alguma dívida com a família, que a gente não sabe quem é, o que é. Mas as pessoas conseguiam vê-la num trole. E quando iam procurar, perguntar o que ela queria, ela não tinha rosto. É assustador, né? E aonde entra o poço nisso? Daí nós também entramos em contato com pessoas que pudessem nos ajudar. E aí foi que ela, por conta de uma grande tristeza, ela poderia ter se atirado num poço. E aí foram abertos 9 poços na fazenda, antigos, né? E nada foi encontrado. Então a gente não conseguiu, né, detectar a origem disso aí. Então, possivelmente ela ainda está por aí. Esse poço não é. Esse poço era um poço que servia a família, com água e tal. Então, às vezes a gente escuta uns barulhos estranhos na fazenda, inclusive do trole, que é um barulho meio assim, né, de rangido, né? E tal. As pessoas sensitivas aqui, para elas, é um local muito cheio de mistérios, viu? E são tantas histórias, né, São professora? muitas histórias que a gente tem aqui. E vocês preservam objetos também? Sim, preservamos alguns objetos. Nós temos um gomil. O gomil é uma peça, é uma bacia que tem uma jarra. E essa bacia servia para, quando os visitantes chegavam, né, os funcionários ou a própria família de encontro, para que eles lavassem o rosto e a mão. Então, esse gomil tem aqui, que é um gomil bem antigo, que foi um presente do Coronel Batista e do Coronel Figueiredo, né, que são os fundadores de Jacarezinho, para o casal Francisco e Emília Moreira, que foram os fundadores de Cambará. Depois eu posso mostrar para vocês. Tem alguns pratos também que são antigos da família, que fazem parte dos antigos aparelhos de jantar da família. Então, essa casa, ela não é a original da fazenda. É uma casa muito moderna, porque meu pai, a fazenda sempre foi nossa, mas meu avô nasceu aqui e com 10 anos de idade, em 1917, ele foi estudar em Jacarezinho. Então, ele usava a fazenda mais para fim de semana e tal. Depois do meu avô, quando se aposentou em Jacarezinho, que ele foi várias vezes prefeito lá e foi algumas vezes deputado, ele veio para Cambará e se instalou numa das fazendas dele. E aí ele foi prefeito de Cambará também, sabe? Então, a nossa convivência com Cambará e Jacarezinho sempre foi muito intensa. E aí o que eu estava contando para vocês é que a casa, quando meu pai e a minha mãe se casaram em 1961, eles receberam essa fazenda de presente. E a casa original estava aqui, tanto que essa parede que eu comentei com vocês, uma parte da casa foi aproveitada da casa original. E aí meu pai reformou e fez uma casa, foi reformando, foi aumentando, mas tem algumas paredes, algumas partes aqui da casa que ainda são, né,
fazem parte da casa que o casal que chegou aqui em 1900 construiu. Tá? Que, na verdade, a princípio era um rancho, né? Muito rústico e tal, depois eles foram melhorando com o passar do tempo. Originalmente, eles plantaram café, e a fazenda teve café por muito tempo. Depois também teve uma granja, tanto que depois de Fazenda Lambari, aqui foi Granja São Francisco e depois fazenda. Café, primeiro café, depois cana-de-açúcar. Agora a gente tem um pouquinho de soja, um pouquinho de tudo. E arrendamos para cana-de-açúcar também, né? Para as destilarias da região. Professora, muito obrigada por essa aula, né? De riqueza, de história de Cambará. Ah, imagina, foi um prazer ter vocês aqui, que eu puder contribuir. Assustavam. Tem poucas matas, né? Então possivelmente é o reduto que restou para ele. Fábio, que lugar incrível. O que é a Fazenda Aurora? A Fazenda Aurora, hoje, chegou nesse ponto porque o Douglas teve uns 5 minutos de querer comprar um espaço para fazer a festa da filha dele, de 15 anos, da Yara. E uma amiga, ele construiu o salão e uma amiga falou, cara, você não, vamos ganhar dinheiro até chegar aos 15 anos. E quando foi indo, fez o salão 1, fez uma capela e foi construindo. Hoje a gente chegou nesse ponto, mas a gente pretende ir mais longe ainda. A gente está com uma construção, um hotel, são 45 apartamentos. Essa casa é a casa da noiva, onde ela recebe as madrinhas para passar o dia. Tem a casa do noivo, que é ao lado, que ele traz os amigos, joga churrasco, joga sinuca, passam o dia ali. E a gente ainda vai fazer mais 2 salões. Uma mini fazenda para festa infantil e mais um salão aberto, todo de blindex, mas tudo para abrir as portas, para ficar ao ar livre. E não para nunca. Mas a Fazenda Aurora, ela tem uma história. Tem uma história. Me conta essa história. Essa história é assim, a minha bisavó morou aqui, a minha avó e a minha mãe. Então, tipo assim, tinha a colônia. Você tem uma identidade, se identifica muito com o local, né? Gosto Por muito. isso. E aí tem a história da água, que quem morava na parte de baixo da colônia só podia pegar água da mina de baixo. Quem morava no meio da fazenda só pegava água da mina, daqui do meio. E tinha a água rica, que a água rica era da sede, que quem morasse perto da sede ou trabalhava na sede, que era a casa do dono da fazenda, só pegava água daquele lugar. Então era a famosa água rica. Que essa água era melhor. Não tinha diferença. Não tinha diferença, a mina mesmo. Tanto que a água era rica. As minas existem até hoje. Tem a mina lá de baixo. E a minha mãe, quando vem aqui, ela fala, eu não gosto nem de lembrar daqui. Porque tinha carregando galão na cabeça, buscava água. A fazenda tem uma história muito bonita. E a fazenda, ela sobrevivia do quê? Cana. Cana. Cana e algodão. Hoje a fazenda vive só de eventos. E se transformou? Se transformou nesse paraíso. Na Aurora Eventos. Na Aurora Eventos. Que de uma simples festa de 15 anos se tornou nisso tudo isso que a gente está vendo hoje. Tudo isso que vocês estão vendo. Ainda vem mais coisa para frente. E tem a Cinderela, que é da empresa da parte da festa infantil. Que a gente tem de adulto e infantil. Então o interessante é que ela abrange todo tipo de público. Todo tipo de público. Tudo. A gente tem de 0 a 10, de A a Z, todo tipo de público. E em Cambará, tudo isso aqui na cidade de Cambará? Tudo em Cambará. A gente consegue trazer noivo de Ourinhos, noivo da região toda para cá, porque a gente consegue trazer, deixar eles hospedados aqui e a gente recebe eles muito bem. É um conforto, né? A gente deixa eles como se fosse a casa deles mesmo. É uma praticidade. A gente traz equipe de maquiagem, a gente tem nosso buffet, a decoração é própria. Então a gente tem fornecedor de doce, de bolo fake, a gente tem nossas bandas que a gente indica, DJ, fotógrafo, a gente tem, bem dizer, a gente fecha um pacote completo. Você só vem para curtir a tua festa. Tem indicação do vestido, tem para tudo. Mas você tem liberdade de escolher quem você quer também, não é obrigado a fechar tudo com a gente. Fábio, além dos eventos sociais que são feitos aqui, é aberto a outro tipo de público e o turista?
Ele pode? Pode, o turista pode vir, a gente faz a locação das casas, eles passam final de semana, durante a semana. Aí em breve a gente vai ter o hotel, que vai atender mais ainda o turista. A gente vai ter uma parte da fazenda que vai ser o Pesque Solte. E a gente vai fazer uma praia artificial também, com cheio de quiosques. E ainda tem na planta de fazer 16 chalés para o turista. Porque Cambará está localizado num local que outras cidades ali ofertam muita relação do turismo rural, né, do turismo também de aventura. E então, aqui por isso a ideia de fazer essa parte do Pesque Solte, fazer os chalés, para as pessoas virem durante a semana e ficar no Pesque Solte. E também a gente está aberto a fazer shows, tudo que for parte de cultura, a gente está aberto a tudo isso. E não só casamento também, a gente pode fazer confraternização, reunião familiar, tudo que você imagina a gente... Promover eventos para a cidade. Promover eventos para a cidade, tudo. Estou conhecendo empreendimentos na cidade de Cambará. Estou aqui no Pesque Pague Rodeio, um empreendimento familiar, e vamos falar com o seu Valdir. O que o turista encontra aqui, seu Valdir? Aqui ele encontra a lanchonete com vários tipos de comida, né? Tilápia, pacu, frito, Faz aquele peixinho esperto. Aquele peixinho esperto, faz tudo isso. E mais a pescaria, né? Que a gente tem a pescaria, que aí eu tenho, na pescaria eu tenho a matrinchã, tenho o pacu e a tilápia, os 3 peixes que a gente trabalha. E como que é o horário de funcionamento? Funcionamento é na segunda, terça, quarta, quinta, sexta das 2 horas para tarde. E no sábado e domingo, desde a parte da manhã, funciona direto. Então é só pesca e pague, não tem pesca esportiva aqui? Não tem esportivo, pescou tem que pesar. E daí pode limpar o peixe no local mesmo? A gente limpa o peixe, a pessoa leva o peixe limpo. Cortadinho, bem tranquilo? Tranquilo. Do jeito que a pessoa pede, a gente manda o peixe. Já vai limpo. Seu Valdir, por que Pesque Pague Rodeio? Pesque Pague Rodeio, porque ficou o nome do Pesque Pague Rodeio, porque no início, eu inaugurei aqui em 93, eu entrei aqui. E aí no início eu fazia a festa do peão, rodeio, né? E aí... Então, o senhor organizava os rodeios? Eu organizava o rodeio, eu era o presidente, eu que fazia. Eu fazia o rodeio. E aí, depois fiz acho que 11 anos eu fiz o rodeio, depois continuei com o Pesque Pague. O Pesque Pague ficou com o nome de Pesque Pague Rodeio. Fiquei sabendo que aqui tem uma pizza especial. Muito boa essa pizza é muito boa, é o Renato que faz, muito caprichada essa pizza, muito boa. O turismo rural vem se destacando em todas as cidades do Brasil. E aqui em Cambará não é diferente. Está tendo uma transformação com muitos atrativos pela cidade. Na fazenda Amália, que era uma antiga fazenda de café, e hoje é uma pizzaria, né, Marcos? Pois é. Você vê como as coisas acontecem, né? É uma mudança. É uma mudança, é uma mudança. Nós temos um apreço grande pela fazenda. A gente passou a infância toda aqui. E quando eu tive meu filho, eu morava em Santo Antônio da Platina e quis trazer ele para cá para experimentar aquilo que eu experimentei, que foi crescer aqui. Então, nós crescemos aqui. Então, o amor pela fazenda, por tudo que meu avô construiu, né? Eu me emociono um pouco, porque falar do meu avô... Vocês preservam a história. A gente tenta preservar assim, a história e a propriedade, né, em si, né? Que é muito difícil, é bem complexo, né? Hoje em dia você fazer manutenção de uma fazenda demanda muito tempo, muito recurso, né? Muito trabalho, né, para fazer. E nós sempre recebemos amigos aqui, né? Então foi daí que surgiu a ideia. Foram os amigos que começaram a fomentar a ideia de, podia ter alguma coisa para se comer diferente, podia fazer um prato que nós íamos não sei aonde e tal, né? E vocês são descendentes de italiano, né? Toda aquela conversa. E nós resolvemos aí começar a fazer a pizza, né? Na verdade, o meu irmão morava aqui conosco e ele começou a fazer a pizza, né?
Nós tivemos essa ideia e ele começou a operacionalizar a ideia e eu a viabilizar a operação dele de pizza. E foi assim que nasceu. Né? E foi até interessante porque a gente ligava para 2, 3 amigos, né? 2, 3 casais de amigos, quero vir provar aqui hoje e tal. E aí ele fazia lá a pizza, ainda ela saía meio deformadinha, meio oval, meio tortinha. E até ia aperfeiçoando. E aí o pessoal que começou a vir, começou a falar, poxa, mas é gostoso o lugar, por que vocês não abrem efetivamente, né? E a nossa ideia estava já, eu já estava com essa ideia já meio borbulhando, né? E meu irmão tinha um pouco de receio, né? Acho que mais por uma questão assim de fazer bem feito e ter medo de sair alguma coisa errada, né? Mas a pizza sempre saiu muito bem, sabe? Sempre os produtos são excepcionais. Estou dizendo isso porque é o que falam, né? Eu não vou dizer para você que mas o pessoal que provou a pizza, até antes mesmo da gente abrir efetivamente, elogiava muito, não só a pizza em si, mas a massa, o lugar, né? Ela é uma pizza gourmet. É uma pizza gourmet. É uma pizza gourmet.